Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo. Essa aula é uma aula rápida, introdutória, sobre estratégias respiratórias. Então, dependendo do animal que a gente falar, ele vai ter uma ocupação de hábitat diferente, podendo ser um animal aquático ou terrestre. Ele vai ter hábitos diferentes, a gente tem animais que voam e atingem grandes altitudes, outros que não, outros que rastejam. E dependendo dessa diversidade, a gente vai ter diversas estratégias que evoluíram no sistema respiratório desses animais, então diferenças anatômicas e fisiológicas na respiração. E é disso que a gente vai tratar brevemente na aula de hoje. Então esse rapaz aqui simpático é o Picas, do gênero Oxotona. As espécies desse gênero elas podem ser encontradas em grandes altitudes, até superiores a 6.000 metros, vivendo. Então, enquanto nós humanos somos incapazes de viver numa altitude tão grande, de fato a gente tem poucas populações que vivem acima de 4.000 metros, e quando você vai para cima de 4.500 metros, você basicamente não encontra seres humanos vivendo. Esses animais são mamíferos muito mais eficientes do que nós de captar o oxigênio do ar. Então, quanto mais você sobe, mais difícil é a captação de oxigênio, porque menos oxigênio você vai ter na atmosfera. E aí, esses animais, por exemplo, são muito mais eficientes nisso do que nós. É um exemplo de uma estratégia respiratória diferente que permitiu esse indivíduo se adaptar a um ambiente muito diferente de outros mamíferos. Esses aqui, esse rapaz aqui de baixo, eles são gansos da espécie Anserindica. Esses gansos, eles são encontrados em altas altitudes, fazem ninhos inclusive no Himalaia, próximo ao pico. E tem registros de aviadores que mostram que esses gansos já foram vistos sobrevoando o pico, numa altura maior do que a do pico do Himalaia. Então, as aves, em geral, elas são muito mais bem-sucedidas em ocupar altas altitudes do que os mamíferos. Então, a gente tem mais espécies de aves com esse tipo de ocupação do que os mamíferos. O que pode ter, claro, relação com elas terem evoluído estruturas para o voo. Mas a gente vai ver uma série de adaptações no sistema respiratório das aves que permitem essa captação de oxigênio em altas altitudes. E aí a gente tem vida na água versus vida na terra, né? Então, até agora eu falei de adaptação a alta altitude, mas ainda são organismos que respiram, retiram seu oxigênio através do ar. Mas existem alguns organismos e os peixes são exemplos. Um exemplo muito bem sucedido de diversos, a gente tem peixes de coluna d'água, Na coluna d'água a gente tem peixes mais no raso, mais no meio, peixes em grandes profundidades. A gente tem peixes em água doce, água salgada, e essas espécies todas são muito bem sucedidas em extrair o seu oxigênio da água. Nós, mamíferos, seres humanos, não conseguimos fazer essa extração de oxigênio diretamente da água. Mesmo os mamíferos aquáticos, eles apresentam adaptações para a vida aquática, claro, mas eles extraem o seu oxigênio a partir do ar, na maioria das vezes. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa respiração na água versus respiração no ar a partir de agora. Então, aqui vamos imaginar uma célula, certo? Que, como todo ser vivo, precisa captar oxigênio e eliminar gás carbônico para poder suprir suas demandas energéticas. Então, essa pequena célula aqui, que vive na água, ela vai difundir o oxigênio através da água para dentro da célula. A célula que vive no ar, ela precisa dissolver esse oxigênio e depois difundir ele, trazer ele por difusão para dentro da célula. Então, aparentemente na água você tem uma vantagem, que o oxigênio já está dissolvido, você precisa dissolver. Mas na água a gente tem uma menor concentração de oxigênio do que no ar. Então, os indivíduos que extraem o seu oxigênio a partir da água precisam ser muito eficientes nesse processo. E aí, isso aqui de difusão serve tanto para indivíduos unicelulares como animais muito pequenos.
Aqui a gente tem exemplo de grupos de animais que obtêm, aqui na parte de cima, esponjas equilibradas, seu oxigênio na água, e aqui embaixo os insetos obtêm seu oxigênio no ar. Na água, né, as esponjas, por exemplo, o oxigênio vai entrar por difusão para dentro do corpo dos animais, vai percorrer todo o corpo, a água que entrou oxigenada por difusão, e esse oxigênio vai se difundir para dentro das células do animal. O gás carbônico que está na célula vai sair para fora, para essa água que vai ser jogada para fora aqui em cima. Os quinidários, eles, lembrem lá do sistema digestório, eles têm um sistema digestório completo, e aí o sistema digestório ele é adaptado à respiração. Então a água entra pela boca, percorre todo o corpo do animal, o oxigênio se difunde para dentro das células do animal, o gás carbônico para fora, essa água sai novamente pela boca do animal. Os insetos, a gente tem um sistema respiratório que a gente chama de sistema de traqueias. E aí, essas traqueias são tubos que percorrem todo o corpo do animal. E aí, aqui a gente tem os espiráculos, né? São aberturas dessas traqueias para fora do corpo. O ar entra por essas aberturas, percorre a traqueia vai se ramificando em ramos cada vez menores e joga esse oxigênio para o líquido intersticial desses animais. E aí esse oxigênio se difunde para todas as células do corpo do indivíduo e o gás carbônico se difunde de volta para dentro da traqueia e o ar sai rico em gás carbônico. Aqui a gente tem exemplos de animais que têm respiração cutânea. Então são anelídeos, um aquático e outro terrestre. Aqui o anelídeo aquático, a gente tem o oxigênio se difundindo através da pele, né, desse indivíduo. E aqui no terrestre, lembra que tem que dissolver e difundir? Então esse aqui é uma minhoca terrestre. A minhoca ela tem a pele sempre úmida, porque essa umidade na pele é o que auxilia ela a dissolver esse oxigênio que vai entrar por respiração cutânea. Então, não sei se vocês já pegaram uma minhoca, mas ela é bem molhada, né? Então, isso é uma das características que facilita a entrada de oxigênio no corpo desse animal. Falando ainda em respiração aquática versus respiração terrestre, a gente tem exemplos de animais que têm órgãos especializados para respiração. Então, os peixes, por exemplo, que respiram na água, eles têm as brânquias, que são uma superfície corporal especializada para a troca gasosa. E os mamíferos terrestres têm os pulmões, superfície também especializada para a troca gasosa. O ar vai entrar e a troca gasosa vai acontecer lá no pulmão. Esses indivíduos eles têm em comum ainda que o sistema circulatório está associado ao sistema respiratório e vai ser através do sistema circulatório que os gases vão se difundir e ser levados às outras partes do corpo do organismo. Então, o sistema circulatório, nesse caso aqui, ele vai ser responsável pelo transporte de gases. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas respiratórios. Então, a diversidade de sistemas respiratórios que a gente encontra nos grupos animais. Então, alguns animais, eles contam apenas com difusão para as trocas gasosas. Então, a área de superfície, o volume do corpo desses animais, ele vai ser limitado, já que ele vive apenas de difusão. Então, aqui a gente tem exemplos de plateumintos tubelários. E esses plateumintos, eles têm apenas a difusão como troca gasosa. Resultado: 60 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura é o maior animal que você vai encontrar nessa classe aqui, um dos maiores, né? Então, quando você depende da difusão, você não pode ser um animal gordinho, você não pode ser um animal largo, porque senão o oxigênio ele não vai ser capaz de se difundir para todas as células do organismo. A difusão ela é assim limitada, porque a velocidade diminui com o tamanho do corpo do animal. E aí tem sistemas que vão surgir para o transporte de gases para que os animais, né, que ao longo da evolução foram se adaptando a ter um corpo maior para ocupar diferentes nichos, eles tenham a sua respiração, tenham oxigênio chegando em todos os tecidos. Então, um exemplo é um que eu já falei, é as traqueias dos insetos, né? Então, aqui um exemplo do gafanhoto.
A traqueia ela vai ter mais ou menos esta estrutura. O oxigênio entra, se difunde, o gás carbônico sai pela traqueia. E as estratégias respiratórias, elas vão ser três principais. A primeira é circulação do meio externo ao longo do corpo. Então, a gente falou disso lá nos quinidários e poríferos, por exemplo. A segunda é a difusão em todas as superfícies do corpo, mais um sistema circulatório para transportar esses gases. E a terceira é a difusão em superfícies respiratórias especializadas, como nas brânquias dos peixes ou nos pulmões dos mamíferos, e a existência de um sistema circulatório para transporte de gases. A gente vai ver exemplos agora de cada um. Então, circulação no meio externo ao longo do corpo. A gente falou dos exemplos dos quinidários, dos poríferos e dos insetos. No caso aqui, o gafanhoto, né? Então, o meio externo aqui, nos quinidários e poríferos, vai ser a água entra, o oxigênio se difunde para dentro das células e o gás carbônico sai. Quando a água sai, esse gás carbônico está sendo eliminado. Nos insetos vão ser as traqueias. O ar entra, o oxigênio se difunde para o líquido intersticial, o gás carbônico vai para a traqueia e o ar sai rico em gás carbônico. Tem difusão em toda a superfície corporal, mais sistema circulatório para o transporte de gases. Então, a gente falou lá da difusão da respiração cutânea nos anelídeos. E aí, a novidade aqui é que esses anelídeos, como a minhoca, por exemplo, apresentam um sistema circulatório que vai fazer o transporte de gases através do líquido circulante e levar esses gases para todo o corpo. E os gases vão ser, o gás carbônico vai ser jogado das células também para o líquido circulante e depois para fora do corpo por difusão. A respiração cutânea ela também está presente em anfíbios. Então, a salamandra, por exemplo, a salamandra tigre, que é essa daqui, ela tem respiração cutânea como uma das suas formas de respiração. Essa respiração cutânea, com o auxílio do sistema circulatório, sem ser apenas a respiração por difusão, então aqui a gente tem respiração por difusão através da pele e depois transporte no sistema circulatório, já permite que os animais tenham um tamanho maior do que aqueles animais que apenas fazem a difusão, como o caso do exemplo do plateuminto. Esse tipo de sapo aqui, ele também tem respiração cutânea e ele tem essas dobras na pele para aumentar a superfície de contato com o ar e aumentar assim a troca de gás com o ambiente. Então, mais oxigênio entra, mais gás carbônico sai para ter uma maior superfície respiratória. Esses animais, eles têm também lá o auxílio do sistema circulatório como um papel muito importante no transporte de gases no interior do corpo. Então, quando a gente fala em sistema respiratório, é muito difícil falar ele isolado do sistema circulatório, porque os dois eles têm uma história de coevolução e uma interação nas suas funções fisiológicas muito grandes. Só que, apesar de a respiração cutânea com auxílio do sistema circulatório ser melhor do que a difusão simples do gás para o organismo, ela ainda tem suas limitações. Um organismo que respira, como esse sapo, por respiração cutânea, ele não pode cobrir a sua pele completamente, para se esconder de predadores, por exemplo, eles são organismos que ficam mais expostos. Dependendo do ambiente onde eles estão, como eles têm a pele muito, muito fina, para que a troca gasosa aconteça, você pode ter desidratação, além da pele fina também se machucar com mais facilidade. E para os animais terrestres é necessário ainda dissolver o oxigênio. Então, essa pele tem que estar sempre úmida, o que gera um gasto energético e de água também. Agora, falando da difusão em superfície respiratória mais o sistema circulatório especializado, a gente tem superfícies respiratórias especializadas em animais aquáticos, como, por exemplo, as brânquias de peixes, e animais terrestres, como os pulmões dos vertebrados. E aí a gente vai falar brevemente sobre essa estratégia respiratória, de difusão na superfície especializada mais sistema circulatório. Então, as brânquias, vamos começar pelos respiradores aquáticos, elas são evaginações da superfície corporal que
dão origem a essa superfície especializada em trocas gasosas e superfina. Elas podem ser brânquias externas, então estar expostas no exterior do corpo a todo momento, ou elas podem estar em uma cavidade. No caso dos peixes, geralmente tem o opérculo que vai cobrir essa brânquia, que ele não está mostrando aqui nesse desenho, mas geralmente você tem um opérculo e a brânquia está dentro desse opérculo que abre e fecha conforme o movimento de água por ele, conforme o animal precisa aumentar ou diminuir a sua velocidade de troca gasosa. Já os pulmões, eles são originários de invaginações, ou seja, eles vão invaginar para dentro do corpo do animal, e eles formam uma cavidade no interior do corpo especializada em troca gasosa. Aqui a gente tem brânquias externas, olha aqui o exemplo. Nessa salamandra, ela tem brânquias externas ao redor da cabeça aqui, em forma que algumas pessoas chamam de brânquias em forma de escova, para fazer a troca gasosa. Então, as superfícies que realizam trocas gasosas, elas precisam ser constantemente ventiladas. Então, tem que ter ar chegando, oxigênio, no caso, chegando nessas brânquias o tempo todo. No caso da brânquia, vai ser água passando por elas o tempo todo. E aí, o transporte por fluxo de massa vai ser uma das estratégias responsáveis por ventilar essas superfícies respiratórias. Os animais aquáticos, eles podem ainda usar o fluxo de água corrente para ventilar a sua superfície. Então, se tem uma água corrente passando aqui, o animal não precisa gastar energia. Ele pode aproveitar essa água corrente que está passando e extrair o oxigênio da água que já está passando ali. A ventilação nos animais que têm superfícies respiratórias especializadas, ela pode ser não direcional, bidirecional ou unidirecional. Então, aqui a gente tem um exemplo da brânquia do peixe, né? A água vai entrar pela boca, sair pelo opérculo, que vai, ó, o opérculo aqui que eu falei, aberto, a brânquia, né? A água entra pela boca, passa pela brânquia e sai pelo opérculo. Então, é um fluxo unidirecional. E geralmente vai ser a anatomia dos animais que vai definir qual a direção que esse fluxo vai ter. Então, ele não pode simplesmente mudar de unidirecional para bidirecional, se ele quiser, em algum momento da vida. Geralmente a anatomia determina o que vai acontecer ali na respiração. Bom, o movimento do sangue pela superfície respiratória também vai ser muito importante para o padrão de troca gasosa. Então, aqui a gente tem exemplo de ventilação não direcional. Então, tá aqui, ó, o fluxo em cima chegando em direções diferentes, né? Não direcional. E aí o fluxo de sangue vai fluir em uma única direção, geralmente no corpo dos animais. E aí, dependendo da direção, você vai ter lá o fluxo de sangue. O sangue entra aqui, ó, pressão de oxigênio no sangue, a quantidade de oxigênio dissolvida naquele sangue. Conforme ele vai estar em contato com a superfície respiratória, ele vai aumentando a quantidade de oxigênio no sangue. Se eu tenho alguma barreira entre a superfície respiratória, entre para a difusão de gás, né, entre o meio e o fluxo sanguíneo, eu tenho esse aumento de oxigênio nessa difusão muito menos eficiente. O sangue consegue captar muito menos oxigênio. O que poderia ser essa barreira na superfície respiratória? Se o animal ele não ventila a sua superfície respiratória suficiente e aí ele começa a usar todo o oxigênio que está ao redor da superfície respiratória e a superfície respiratória começa a ficar esgotada, né? O ar ao redor dela começa a ter pouco oxigênio, isso pode começar a ser chamado de uma barreira entre ela e o meio que tem mais oxigênio. E aí isso diminui a obtenção, né, a eficiência na obtenção de oxigênio para dentro do sistema circulatório. Bom, pessoal, então vamos falar da ventilação bidirecional. O ar entra no pulmão por um local e sai pelo mesmo local. Então, o pulmão ele funciona com ventilação bidirecional, no caso dos mamíferos, que é o nosso caso. A gente inala o ar e ele entra, né? A gente inspira, ele entra, a gente expira, ele sai pelo mesmo local. Nesse tipo de ventilação bidirecional, a gente tem o ar que entra
né, através da inspiração, ele tem uma pressão de oxigênio maior do que o sangue que está chegando. Conforme vai passando, ele vai perdendo oxigênio para o sangue e a pressão de oxigênio no sangue vai aumentando. Mas veja que o indivíduo ele não consegue retirar todo o oxigênio, né? A pressão de oxigênio no ar que sai ela ainda é maior do que no sangue, justamente pela ventilação ser bidirecional. Quando tem a ventilação unidirecional, quando tem ventilação unidirecional, pode ser 3 tipos de fluxo: o fluxo contracorrente, o fluxo com corrente, o fluxo contracorrente e o fluxo em corrente cruzada. Então, o fluxo contracorrente ele vai ser muito eficiente em fluxos lentos, mais eficiente do que o fluxo com corrente. Animais aquáticos geralmente apresentam fluxo contracorrente. O que acontece? O fluxo com corrente, a respiração, ela vai no mesmo sentido, né? A ventilação do pulmão ou da brânquia vai no mesmo sentido de movimento do sangue dentro dos capilares sanguíneos. E aí a gente tem a passagem do oxigênio que está mais concentrado no meio para dentro do sangue, porém essa troca ela é menor, porque conforme vai diminuindo a pressão de oxigênio no meio e vai aumentando do sangue, a força para a passagem desse oxigênio para dentro do sangue vai diminuindo. Quando eu tenho fluxo contracorrente, o sangue está indo num sentido e a ventilação está indo no outro, mesmo quando esse sangue, esse meio está mais desoxigenado, ele ainda tem troca gasosa com o sangue, porque o sangue, o ar do meio, né, ou líquido, no caso a água, né, porque a maioria dos animais que vai ter esse tipo de ventilação é aquático, que está saindo tem pouco oxigênio, mas o sangue que está chegando ali tem menos ainda. Então a troca de oxigênio vai acontecer durante todo o caminho do sangue pela superfície respiratória. O fluxo de corrente cruzada, ele vai ser quando eu tenho um movimento da ventilação num sentido e eu tenho aqui os capilares em um ângulo. Então ele pode ser bastante eficiente, o fluxo de corrente cruzada, apesar de a gente não encontrar ele em tantos animais assim. Mas ele é um fluxo muito eficiente. Algumas aves e espécies de invertebrados apresentam esse fluxo, esse tipo de fluxo. E aí eu tenho aqui o oxigênio do meio caindo e o oxigênio nos capilares aumentando de acordo lá com a diferença de pressão, né, de oxigênio no meio para o oxigênio nos capilares e a partir do seu ângulo aqui. Percebam que o meio, né, o oxigênio que está saindo, ele vai ser até menos oxigenado do que o sangue nos capilares no final. Então é um tipo de fluxo muito eficiente. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem as estratégias respiratórias dos diferentes tipos de animais, como esse sistema pode ter evoluído em diferentes tipos de fluxo com corrente, fluxo contracorrente, fluxo de corrente cruzada, certo? E eu espero que tenha sido uma boa introdução para a gente começar a conversar sobre o sistema respiratório. Até a próxima!